Olá pessoal, vamos resolver agora o exercício 2.45 do livro do Franco Brunet e o enunciado diz: um cilindro de peso específico 5.000 newtons por metro cúbico flutua num líquido conforme mostrado na figura 1. Olha só, eu tenho esse cara aqui que é o meu cilindro, ele flutua neste líquido aqui, nesse líquido A aqui. E ele diz, sob a ação de uma força de 10.000 newtons, o cilindro permanece na posição indicada na figura 2. Eu afundo esse cilindro aqui para essa posição e ele vai ficar nesta posição aqui. E ele pede para determinar o peso específicos do líquido A e do líquido B, que é esse líquido que está aqui embaixo. E ele diz que a área da base é 1 metro quadrado. Então, gente, eu tenho uma força peso aqui, vou chamar de P, essa força peso, e ela é para baixo, e eu tenho uma força de empuxo para cima, que é empuxo, vou chamar ela aqui de empuxo em A. E eu tenho um fluido A e aqui embaixo eu tenho um fluido B. Nessa primeira situação, ó, se vocês notarem aqui, tem duas situações distintas. Um caso na figura 1 e um caso na figura 2. Vamos entender o caso da figura 1, que eu tenho aqui ó, uma força de empuxo para cima e a força peso para baixo, e elas estão em equilíbrio. E eu sei que o peso é igual ao peso específico do corpo, vou chamar de peso específico do corpo, que é dado, vezes o volume desse corpo, tá certo? E eu sei que o peso específico desse corpo é igual a área vezes a altura desse corpo. E a altura desse corpo aqui é 60 centímetros, ou 0,6 metros. Eu vou utilizar metros. Isso daqui vai ser 5.000 newtons por metro cúbico, vezes a área da figura, vezes a área que é de 1 metro quadrado, vezes 1, vezes 0,6 metros. Isso daqui vai ser igual a 3.000 newtons. Então, eu já tenho o peso desse corpo que eu tenho aqui. Só que eu sei que o empuxo é igual à força peso. Então, por quê? Porque ele está em equilíbrio, ele está flutuando. Então, o peso é igual ao empuxo, porque essas forças se anulam, como a gente viu na teoria. Então, o empuxo em A é igual à força peso. O empuxo em A é o peso específico de A vezes a área vezes a altura que está submersa, que é igual ao peso. Este peso aqui. Então, o que eu quero? Eu quero o meu peso específico. Ele está pedindo o peso específico deste fluido A. Então, o peso específico em A é igual ao peso A vezes esse H aqui. E qual é o tamanho desse H? 20 centímetros. Então, eu fazendo as contas aqui, vamos fazer as contas aqui, eu vou pôr igual
Peso, qual que é o peso? 3.000. Dividido pela área. A área é igual a 1 metro, que multiplica 0,2. Isso daqui, o meu peso específico de A vai ser 3.000 dividido por 0,2, 15.000 newtons por metro cúbico. Então, eu tenho o peso específico desse caso aqui. Agora, gente, eu tenho a posição 2. E nessa posição 2 aqui, o que eu tenho? Eu tenho essa força F aqui, eu tenho um empuxo causado pelo fluido A, então eu tenho empuxo em A, e eu tenho um empuxo causado pelo fluido B. Além disso, eu tenho uma força para baixo aqui e tenho ainda a força peso, que nós já conhecemos. Então, como que eu posso escrever isso daqui agora? Eu posso escrever da seguinte forma, que nessa situação 2 aqui, eu tenho que o empuxo de A mais o empuxo de B é igual ao peso mais a força. E eu sei também quanto é essa força. Então, e eu sei que o empuxo de A é igual ao peso. Então, esses dois aqui cancela. E o que eu estou procurando? O empuxo de B é igual a F, a força F. E eu sei que empuxo é o peso específico de B vezes a área vezes a altura imersa no fluido B, que é igual a F. Sendo assim, eu sei que o peso específico de B é igual a F dividido pela área e a altura de imersão no ponto B. Continuando escrevendo, eu tenho que 10.000. 10.000 por quê? Porque a força de 10.000 dividido pela área de 1 vezes a altura. Olha só, se eu tenho 20 aqui, e eu sei que isso daqui ele mede 60, eu sei que isso daqui é 20, e eu sei que essa altura aqui é 0,4 metros. Então é 0,4. Isso tudo aqui vai ser igual, peso específico em B, 25, fazendo a conta, 10.000 dividido por 0,4, 25.000 Newton por metro cúbico. Valeu, gente. Espero ter ajudado vocês.